quarta e última aula do Conexão Cidadania, o professor Balestreri abordará os seguintes temas. Quais as saídas? Os riscos de ser policial? Tipos de delegacia? Interativa, preventiva, mediadora? Conduta do policial no atendimento ao público? Agentes pedagógicos da transformação? E a grande missão da polícia? Acompanhe este conteúdo também na internet e participe do fórum, enviando suas opiniões, sugestões e depoimentos. Uma boa aula para você! Mais uma vez, bem-vindos, minhas amigas e meus amigos, que aqui estão e todos os que nos assistem. Nessa nossa última aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre duas coisas. A primeira são os riscos que nós podemos correr no exercício de profissões tão poderosas na sua influência e no seu impacto social, como são as nossas profissões, e também sobre as alternativas, os poderes que estão nas nossas mãos para construirmos não apenas uma segurança pública melhor, que é o nosso primeiro objetivo, construir uma sociedade mais segura, mas além disso, transcendendo isso, construir também uma sociedade melhor no sentido de maior justiça social e de maior bem-estar da população. Então, hoje, esses são os nossos dois desafios, é pensarmos os riscos que nós corremos e as possibilidades que nós temos. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção nossa para, ao lado das imensas possibilidades que nós temos de fazer um benefício à sociedade, também as possibilidades que nós temos de cometer erros que são depois de difícil resolução. O nosso tema central é o tema dos direitos humanos em segurança pública, e nós falamos já diversas vezes a respeito dos perigos do senso comum, dos maus conselhos do senso comum para aqueles que são os operadores especialistas em segurança pública. E dentro desse contexto, então, é importante nós lembrarmos alguns perigos que são mais típicos de profissões detentoras de muito poder. Tem um primeiro perigo muito sério, que é típico do senso comum, que a gente batizou, que a gente chama do mito da sereia. Eu não sei se todas e todos vocês lembram do mito da sereia. Grosso modo é o seguinte: os marinheiros andavam por meses em alto mar, em abstinência sexual, quer dizer, com a vida muito contida, muito moderada, e em dado momento viam ao longe, sobre rochedos, belas sereias, desnudas, né, na parte de cima, cantando canções maravilhosas, e aí, num grande entusiasmo, num grande ímpeto, colocavam as suas embarcações na direção das sereias, tentando alcançar essas sereias. Eu tenho uma pergunta para a plateia para fazer o seguinte: quem é que lembra o que acontecia na tentativa do alcance das sereias com essas embarcações? Me ajudem, o que acontecia com elas? Ótimo, lá o nosso amigo, como é seu nome? Alberto está dizendo o seguinte: as embarcações batiam contra as rochas e naufragavam. E as sereias, quando os marinheiros pediam socorro, davam uma abanadinha, mergulhavam e desapareciam nas águas, não prestando nenhum tipo de socorro aos marinheiros. Gente, o mito da sereia para as polícias, ou para os guardas municipais, que também atuam com segurança pública, o mito da sereia é muito perigoso. E eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é o mito da sereia. A população, de maneira bem intencionada, mas sem conhecimento científico, premida pela falta de segurança, temerosa diante de uma sociedade cada dia mais violenta, sem se sentir amparada no seu ir e vir para o trabalho, para a diversão, temendo às vezes pela vida e pela segurança dos seus filhos e filhas, adolescentes, que naturalmente saem à noite para as festas,
e assim por diante. Essa sociedade profundamente atemorizada, se sentindo desamparada por um sistema que funciona mal no campo da segurança pública, ela olha para os policiais e lança aos policiais o mito da sereia. E o mito da sereia é mais ou menos o seguinte: senhora policial, senhor policial, nós estamos trancados nas nossas casas enquanto os bandidos estão soltos nas ruas. Aí lança-se sobre vocês mais uma questão que tem grande efeito emocional sobre vocês, porque vocês sentem na pele as dores disso. Dizem o seguinte: vocês prendem hoje, e amanhã eles estão soltos novamente. Vocês arriscam a vida por nós, mas esses bandidos não ficam atrás das grades. Isso pega forte na polícia, que arrisca a vida por nós, né? Nós estamos aí desassistidos. O Poder Judiciário não nos dá assistência nesse sentido. O Legislativo não funciona mal, né? As coisas todas estão soltas. Nós estamos aqui desesperados com o volume de criminalidade, com a insegurança pública. Senhores policiais, sejam os nossos heróis. Nos ajudem. Resolvam para nós essa situação que ninguém resolve. Nós estamos abandonados. Em nosso nome, prendam, julguem e executem. Nós vamos carregá-los em glória, se vocês fizerem isso. Esse é o mito da sereia, com a sua bela canção. Se os policiais, os nossos especialistas em segurança pública, não interpretarem esse cântico como um cântico ilusório, hipnótico, mas absolutamente improcedente, inverídico e irresponsável, ainda que feito sob o impacto do desespero, da falta de sensação de assistência, da falta de sensação de acolhimento, se os policiais, no seu patamar de especialistas racionais, conhecedores do tema da segurança pública, se deixarem encantar pelo cântico popular da sereia e realmente se transformarem não nos heróis, mas nos anti-heróis, naqueles que solitariamente procuram substituir um sistema que não funciona bem, quando estes policiais se envolverem nesse tipo de ação, as sereias abanarão para eles, se retirarão de cena e eles estarão absolutamente sozinhos. Deixa eu explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Tem um amigo meu, muito querido, delegado de Polícia Civil, que algum tempo atrás eu encontrei. Ele é um grande contador de histórias, é um grande anedotista, sabe contar uma piada como ninguém, sujeito extremamente extrovertido. E ele faz um grande sucesso normalmente nas festas. Rapidamente ele está cercado por um grupo de pessoas que o festejam. E algum tempo atrás eu o encontrei bastante entristecido. E disse: olha, o que está acontecendo com você? Ele disse: olha, Ricardo, eu sou uma pessoa muito extrovertida, grande parte da minha vida eu dedico às relações sociais, você sabe que eu sei contar muito bem uma história, eu nas festas sou bastante incensado pelas pessoas, mas eu comecei a ficar muito triste pelo seguinte: eu às vezes estou cercado de gente, todo mundo dando risada das minhas histórias, me festejando, até que chega um momento fatídico, até que vem a chamada pergunta fatídica. E eu disse: mas que pergunta é essa? Ele diz assim: as pessoas me perguntam qual é a minha profissão. E eu digo que sou policial. E ele disse: Ricardo, é como declarar uma doença contagiosa. Em 10 minutos não tem mais ninguém. O que há? Será que o que eu estou fazendo não é algo importante socialmente? Disse: não, você está fazendo uma das coisas mais nobres que existem. Mas e por que as pessoas se retiram? Talvez porque haja historicamente consubstanciado esse mito do cântico da sereia popular em relação à polícia, né? Deixa eu brincar um pouquinho com vocês. Trabalhando no estado da Bahia, com policiais militares muito queridos também, um sargento me ouviu contar essa história e disse assim: mas professor, eu tenho uma história muito parecida. Se eu trabalho num bairro muito perigoso, e eu já notei o seguinte: quando eu estou fardado de dia no ponto de ônibus, aliás, quando eu sou fardado à noite no ponto de ônibus, que é o horário mais perigoso, fica todo mundo bem pertinho de mim.
Quando eu estou fardado de dia no mesmo ponto de ônibus, fica todo mundo uns 3 passos atrás de mim. O que o sargento está querendo me contar com essa história? É que não é por má fé, é por ignorância, mas há uma certa utilização que o povo faz da polícia. E só tem um setor que pode impedir que essa utilização seja feita. Que setor vocês acham que é esse? Só tem um setor que pode educar o povo para que o povo não manipule a polícia. É a própria polícia. Somente os policiais podem dizer, olha, nós não somos manipuláveis. Nós somos especialistas em segurança pública. Vocês não podem nos estimular a fazer coisas erradas e nós não podemos aderir a fazer coisas erradas em nome do desespero da insegurança popular, porque vocês serão os primeiros a nos abandonar à nossa própria sorte. Vocês serão os primeiros a olhar para nós e dizer, puxa, mas com eles nós também não queremos conviver porque eles são muito perigosos. Então cuidado, gente, com o canto da sereia. O especialista em segurança pública é alguém que sabe a sua função e que, sob tentativa de manipulação, ele diz, alto lá, agora você entrou na minha área. Em termos de segurança pública, eu sei o que eu tenho que fazer e nenhum tipo de chantagem emocional, por mais fundada que seja em elementos reais de desespero e de insegurança, nenhum tipo de chantagem vai manipular comigo. Eu não vou tentar ser herói e acabar virando anti-herói, aquele que é estigmatizado e isolado da população. Um profissional de poder que assim age, ele se dá o respeito e ele impõe respeito nas suas relações sociais. Vocês podem notar esse fenômeno muito recorrente nos atos de linchamento. Teve um policial um dia, nessas minhas andanças pelo Brasil, que dizia assim, professor, quando eu impeço algum linchamento, ele é de um estado onde com alguma frequência ocorre linchamento, quando eu impeço algum linchamento, as pessoas dizem impropérios para mim, elas ficam contra mim. E eu disse, só aparentemente. Mas elas vão ter certeza que ali tem uma autoridade. Ali tem alguém que baliza. Ali tem alguém que respeita a lei e os valores morais. Se você permitir o linchamento, aparentemente eles vão gostar, mas eles vão dar as costas e vão ter o mais absoluto desprezo e desrespeito por você. Você é a autoridade, você faz o papel de paternidade e de maternidade na limitação do descontrole da comunidade. Ora, se o agente da lei não atua conforme a lei e a moralidade, ele está indiretamente propondo, estabelecendo e autorizando o caos e o descontrole social. Então, o risco no campo dos direitos humanos que nós não podemos correr é o risco da manipulação social. Nós temos que atender amorosamente a sociedade, nós temos que servir a sociedade, mas nós não temos que ser manobrados e manejados pelos desejos emocionais da comunidade, porque nós nos formamos e somos especialistas no campo da segurança pública e sabemos aquilo que funciona e aquilo que não funciona, aquilo que nos dignifica e aquilo que nos indignifica no campo da segurança e das políticas públicas de segurança. Então essa é uma questão. Uma segunda questão que eu tenho a impressão que é importante colocar a vocês é que as profissões de poder, nós já estamos conversando há 4 aulas, então eu me sinto muito próximo e muito amigo de vocês para poder dizer isso como um parceiro muito dedicado às polícias, às guardas, os bombeiros. Então eu sei que vocês não vão me querer mal por eu dizer isso. Mas eu preciso dizer a vocês o seguinte, as profissões de poder, e não é só a polícia, a magistratura, o magistério, a medicina, as profissões de poder atraem os bons servidores, mais do que isso, as profissões de poder atraem verdadeiros heróis. Vai parecer exagero, mas eu tenho certeza que as profissões de poder atraem personalidades, às vezes, verdadeiramente santas. É uma santidade, digamos, clandestina, não reconhecida oficialmente. As profissões de poder são profissões de serviço e atraem os melhores. Mas tem algo que eu preciso dizer com muita dor para vocês. As profissões de poder também atraem as pessoas mais doentes.
As profissões de poder atraem aqueles que nós chamamos de caráteres psicopáticos. O caráter psicopático, quando a gente fala em psicopatia, a gente imagina sempre o extremo, o radical, o psicopata clássico, aquele que vai preso porque é um assassino, estuprador e etc. Mas é importante a gente lembrar que na psicopatia é um degradê. O caráter psicopático é o chamado psicopata social. Aquele que não comete grandes e evidentes crimes, mas ele no dia a dia ele pratica essa arte destrutiva da psicopatia. E os caráteres psicopáticos têm características muito típicas. O caráter psicopático é tipicamente um sádico. Ele gosta de maltratar os outros. Ele se compraz em maltratar as outras pessoas. Desde maus tratos simbólicos, na linguagem, até maus tratos físicos. O caráter psicopático, portanto, ele não tem bem constituído o que em psicanálise a gente chama de superego. Ou em termos mais populares, ele não tem bem constituída a autocensura. O sentimento de culpa é muito pequeno ou quase inexistente num caráter psicopático. Ele é capaz de cometer grandes maus tratos contra pessoas ou contra comunidades e aí vocês vão dizer, mas ele não deve dormir bem. Lamento dizer a vocês, ele dorme muito bem e confortavelmente porque ele não sente ou ele pouco sente complexo de culpa. Então vamos lembrar aqui assim, que excesso de culpa é neurose, faz mal, mas a ausência de culpa é uma doença terrível e socialmente destrutiva. Então o caráter psicopático ele é sádico, ele sente pouca culpa, eles são extremamente dramáticos, e por dramático significa o seguinte, eles atuam muito bem, eles disfarçam muito bem. Nos contatos comuns você diz assim, mas ela é uma excelente pessoa, mas ele é uma excelente pessoa, mas esse moço não faz mal a uma mosca, porque são excelentes atores e atrizes, né? E uma outra característica é que normalmente têm uma inteligência superior à da média das pessoas. E por isso são capazes de armar grandes esquemas, sempre muito bem acobertados e nunca percebidos, até o dia em que alguma coisa muito grande estoura, e aí todo mundo cai o queixo e fica admirado, mas a fulana e o fulano, nenhum de nós nunca imaginou que fosse capaz disso, né? Pois a má notícia para vocês é o seguinte, as profissões que atraem os heróis e as heroínas são também as profissões que atraem as pessoas mais profundamente doentes e destrutivas. E aí, gente, é preciso estar muito de olho. Permitam que eu diga a vocês o seguinte, a polícia é uma profissão para gente digna, nobre, para gente de primeira grandeza. Não é profissão para qualquer um. Guarda municipal não é profissão para qualquer um. Bombeiro não é profissão para qualquer um. É para gente de muita fibra e de muito senso moral. Mas estejam atentos, porque os mais doentes, os mais destrutivos, os mais perigosos vão querer entrar na corporação de vocês. Porque ela dá a vocês um grande poder, ela põe ao alcance de vocês uma arma ou uma tonfa, ela coloca sobre o corpo de vocês uma distinção social, e isso faz parte também da teatralidade do caráter psicopático. Ele vê uma farda, ele se encanta, ele fala, nossa. Ele vê um distintivo bonito desse da Polícia Civil, e os olhos dele brilham. Ele fala, nossa, eu com esta farda, ou com este distintivo para esfregar na cara dos outros, né? E com esse poder todo, saia de baixo, ninguém me segura. E ele tenta entrar. Ele tenta entrar. Então nós precisamos, nas instituições de segurança pública, nós precisamos muito fortemente de duas coisas. Critérios extremamente rigorosos de seleção, mas não bastam os critérios de seleção, porque os caráteres psicopáticos são tão inteligentes que conseguem inclusive enganar com muita perfeição e muita acuidade bons psicólogos. Nós precisamos de critérios de seleção e precisamos de critérios de permanência nas corporações de segurança pública. Critério de permanência significa acompanhamento.
acompanhamento constante. E se vocês permitem a palavra de um amigo, que, como eu disse, tem dedicado a vida às forças de segurança pública, eu queria dizer assim, vocês escolheram uma profissão tão nobre, tão bonita, tão encantadora, não permitam que esse tipo de gente macule a profissão maravilhosa que vocês escolheram. Pessoal, um desses ou uma dessas faz um estrago tão grande que às vezes leva décadas para conseguir reconstruir a imagem de uma corporação. Nunca deem cobertura para esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não dá cobertura para ninguém. Nunca digam que dá cobertura para esse tipo de gente é ética profissional, porque isso não é ética, isso é a antiética. Eu quero dar aqui o exemplo de um médico, do meu médico de família, que é uma pessoa extremamente ética, e um dia eu fui consultar com ele, aí nós temos uma outra profissão de grande poder que também atrai muito caráter psicopático. Pode-se fazer maravilhas na medicina, mas pode também se destruir a vida das pessoas, né? E aliás tem muita gente que entra na medicina também com uma forte tendência sádica, né? E inclusive usando a força da autoridade da palavra médica para destruir as vidas das pessoas, para matar as pessoas. Eu tenho um grande médico, um excelente médico, um tipo extremamente ético. E um dia eu sofri lá de uma dor, de um problema de coluna, e eu disse, eu vou procurar determinado especialista da minha cidade em Porto Alegre. Ele bateu com as mãos na mesa e me disse assim, Ricardo, se você fizer isso, você não será mais meu paciente. E eu disse, por quê? Ele disse, porque esse sujeito não é médico, esse sujeito é um açougueiro. E eu disse, mas meu amigo, você que é meu médico há tantos anos, você não se sente mal do ponto de vista ético de dizer que um colega seu é um açougueiro? E diz assim, eu me sentiria mal se eu dissesse que esse sujeito é um médico. Ele apenas tem diploma de medicina, mas médico ele não é. Médico sou eu que estudo há tantos anos. Médico sou eu que me dedico aos meus pacientes. Médico sou eu que dou o melhor de mim para ajudar as pessoas e nunca prejudicar ninguém. Este sujeito enxovalha a minha profissão e, apesar de ter um diploma de medicina, jamais será um médico. Pois vamos verter isso para as corporações de segurança pública. Vocês não merecem a companhia de gente que está fantasiada de polícia, mas que não é a polícia. Nunca deem cobertura para esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não tem a menor consideração por vocês. Eu sei de casos no Brasil de policiais que vendem armas para bandidos. E alguns colegas ainda acham que tem que dar algum tipo de cobertura. Nenhuma! Essas armas vão estar matando os colegas deles. E no encontro num estado, uma pessoa me disse assim, mas eles mesmos vão estar morrendo. De que ingenuidade, meu amigo. Ninguém atira em fornecedor. Você atira para cima, você atira para o lado, ninguém mata fornecedor. Como é que você vai dar cobertura para alguém que vende as armas que está te matando, que estão te matando? Então, senso ético não é passar a mão por cima, não é dar proteção. Senso ético é considerar colega aqueles que realmente prezam, enobrecem e dignificam a profissão que foi feita para gente nobre e digna. Muito cuidado, portanto, com os infiltrados. Com todo respeito aos direitos humanos, o que eu vou dizer não tem um sentido físico, mas simbólico. Caráter psicopático, a gente não sabe como curar do ponto de vista psicológico. Ignorância tem cura, psicopatia não tem. Se alguém age mal por ignorância e a gente dá uma boa educação, essa pessoa pode se converter, ela pode mudar a sua postura. Tem que também cuidar a diferença entre ignorância e caráter psicopático, né? Eu tenho amigos policiais que hoje são grandes promotores de direitos humanos e que no passado cometeram atos terríveis de violação de direitos humanos. Mas quando entraram em contato com um trabalho educativo, quando leram bons livros, me procuraram e disseram, Ricardo, um deles, que é um grande promotor de direitos humanos, me procurou um dia e disse, Ricardo, eu gostaria de ser um promotor de direitos humanos, um protagonista disso como você propõe nos seus livros. Mas eu não sei se eu posso. E eu disse, por quê? Ele disse, porque eu fiz muitas barbaridades no passado. E eu gostaria de confessá-las a você. Eu digo, olha, eu não sou padre para ouvir confissões, mas se você quiser um ouvido amigo, fique à vontade. E ele me contou coisas de arrepiar os cabelos.
E ao final disso me disse, será que eu tenho chance de mudar? E eu disse, tem. Porque se você fosse um caráter psicopático, você nunca faria uma autocrítica, você nunca confessaria nada e você não daria isso a menor importância. Se você dá importância, é que você tem chance de mudar. E hoje no estado dele, ele é reconhecido pela polícia como um dos maiores e melhores promotores de direitos humanos. Então, ignorância tem cura. Psicopatia não tem. Então, de maneira simbólica, o que eu vou dizer não é físico, mas é simbólico. Para caráter psicopático, imiscuído, invadindo, infiltrado na profissão policial, só tem um caminho, é chutar a porta fora. Não é que a gente vá chutar fisicamente mesmo, que se violaria os direitos humanos, né? Mas é simbolicamente chutar a porta fora. São pessoas que não mudam, são pessoas insensíveis, são pessoas que se comprazem na violência e que se comprazem no poder de maltratar a sociedade, né? É diferente uma pessoa que usou mal a arma de fogo, por exemplo, por ignorância, e que, sendo bem educada, passa a usar corretamente, da pessoa que marca com orgulho quantos matou no cano da arma, e que mostra aquilo com um profundo orgulho de ter feito matança. O primeiro caso tem cura, o segundo, a única cura é a porta da rua. É impedir que essa pessoa faça um mal muito grande à sociedade, detendo o grande poder que detém um policial, ou que detém um bombeiro, ou que detém um guarda municipal. Será que eu estou dizendo isso para defender bandidos? Está lá o professor Ricardo, que é dos direitos humanos, dizendo isso para defender os bandidos. Não. Eu estou dizendo isso para defender os meus amigos policiais. Eu não sou policial, mas gostaria muito de ser. Tenho um encantamento, né? Quando eu pensei seriamente em ser policial, uma amiga minha, delegada federal, me disse assim, você já está muito passado, está muito velho, não vai passar no exame físico. Aquele da corda, que tem que pular o muro e tal, você fica no meio do caminho. Então me conformei a ser um amigo e um ajudante da polícia, que é isso que eu estou fazendo, né? E eu estou dizendo isso não é para defender bandido. Vamos sair fora desse jargão negativo de direitos humanos. Eu estou dizendo isso a vocês para defender a polícia. Eu não quero ver dentro da polícia essa profissão que me encanta tanto, que chamou a minha vida a isso. Eu não quero ver dentro da polícia essas laranjas podres, como a gente diz no popular, que causam um estrago generalizado. E quero pedir a parceria de vocês para que vocês evitem ter ao lado de vocês esse tipo de gente. Vocês não merecem, pessoal. Vocês não merecem convívio com esse tipo de gente. Vocês merecem ser aplaudidos pela sociedade. Vocês merecem ser respeitados pela sociedade. Vocês merecem ser amados pela sociedade, pelo alto valor que vocês têm, arriscando a vida de vocês diariamente por todos nós. Não permitam que gente desse tipo enxovale uma escolha tão linda, uma vocação tão linda como a vocação que vocês têm. Jamais deem proteção, porque isso não é ética profissional. Isso é equívoco do ponto de vista de juízo moral. Esse é um grande risco também que nós corremos no campo de direitos humanos quando a gente fala de segurança pública. E um outro grande risco, o terceiro grande risco é o seguinte, é nós desanimarmos. Vamos ser francos, nós sabemos que não é fácil ser polícia. Não é fácil ser polícia, não é fácil ser bombeiro, não é fácil ser guarda municipal. De maneira geral, nesse país, os salários são ruins, as condições de trabalho são muito precárias, a compreensão do público e da mídia é também muito precária, né? É uma lide muito dura e pouco reconhecida. E muitas pessoas sofrem o risco de desanimar, de desistir no meio do caminho, de, como se diz popularmente, ir empurrando com a barriga, de transformar essas profissões em bico, e aí o sofrimento é muito grande. De ficar nessas profissões até conseguir uma coisa melhor. Vocês nunca escutaram isso? Eu estou aqui até conseguir uma coisa melhor. Nada lhe impede de mudar de profissão. Agora, não trate uma profissão tão magnífica como, por exemplo, a polícia, ou como bombeiro, ou como guarda municipal. Não tratem profissões tão magníficas como essas, como só uma coisa de passagem, um momento de passagem. Você tem até o direito de mudar depois, se você quiser, mas no tempo presente, enquanto você está fazendo, tenha amor por isso, tenha paixão por isso. É bonito demais para você ter menos do que paixão. Não desanimar significa
particularmente, não passar a maltratar o público, não passar a desatender essas pessoas que são objeto da nossa paixão e do nosso serviço. Vocês já viram que eu gosto de exemplo prático, né? Deixa eu contar um exemplo prático. Eu já contei alguns de polícia militar, para não ficar parecendo só um lado. Deixa eu contar um agora da minha querida Polícia Civil também, com quem eu comecei trabalhando lá no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, na Cadepol, né? Esse exemplo não é da Cadepol, mas eu tenho ali 17 anos já também, além das polícias militares, bombeiros e guardas, de dedicação também à Polícia Civil. Então, são dois exemplos, um crítico e um outro exemplo muito positivo, e que eu quero contar a vocês para mostrar como é que alguém tendo uma profissão tão linda pode desistir e passar a tratar mal o público, né? Vamos começar pelo bom exemplo. Eu, numa ocasião, liderando uma grande organização, uma organização da sociedade civil, nós fomos enganados por um falso contador. Tivemos um grande prejuízo material e tivemos também um grande prejuízo moral. E aí eu fui fazer o registro da ocorrência, porque esse contador, inclusive, não tinha nem registro na Associação de Contadores. Eu fui registrar o BO numa delegacia de polícia. Ora, apesar de trabalhar tantos anos com a polícia, eu confesso para vocês que eu fui me arrastando para a delegacia. Porque normalmente as delegacias de polícia nesse país não são exatamente ambientes agradáveis, né? E aí fui de muito má vontade para a delegacia, apenas porque eu tinha obrigação formal de ter o registro, né? Entrei na delegacia e tive que morder a língua de tudo que eu tinha dito. Porque, em primeiro lugar, quando eu ficava assim num sobrado, no primeiro andar de um sobrado, quando eu entrei, eu olhei em volta e vi uma delegacia muito pobre, como em geral são pobres as delegacias de polícia no Brasil. Tinha inclusive uma máquina de escrever mecânica, né? Diz que máquina de escrever mecânica só tem em 2 lugares, em museu e em delegacia de polícia. Mas extremamente limpa e bem organizada. Eu disse, opa, que interessante. Sentei, esperei um pouco, e um policial com muita educação me atendeu e começou a registrar o meu caso. E eu vi que o delegado passava volta e meia, escutava o que estava acontecendo, e lá pelas tantas ele foi se informar com o policial, e o policial contou a ele o meu caso. Eu achei muito esquisito e pensei assim, será que ele foi meu aluno na Cadepol? Mas eu disse, não, ele é de uma geração mais antiga, é difícil que ele tenha sido meu aluno. Numa dessas passadas, ele olhou para mim e disse assim, me siga até o meu gabinete. Nessa hora a gente volta a ser criança, né? Eu falei assim, mas eu não fiz nada de errado, né? E disse, não disse que você fez alguma coisa errada. Eu quero conversar com você. E disse, rapaz, que negócio esquisito esse. Mas vou lá. Sentei na frente dele, ele olhou para mim e disse assim, eu me inteirei do seu caso. Eu lhe vi muito abatido, porque eu sei que você e a sua organização tiveram perdas muito grandes. Mas eu queria lhe pedir licença para lhe dizer o seguinte, eu sou budista e eu queria saber se você me permite falar com você um pouquinho a respeito do desapego aos bens materiais. Eu juro para vocês que eu olhei bem para ele e pensei assim, esse cara está gozando minha cara. Vai sobrar para mim alguma coisa. Mas ali diante de uma autoridade, o que me restava, né? Eu disse, pois não. E o que eu quero dizer para vocês sinteticamente assim, ele falou durante meia hora coisas tão profundas, tão verdadeiras, tão bonitas, que eu nem saberia, eu não teria palavras para reproduzir. Isso aconteceu há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci, e com toda certeza não vou esquecer até o fim da minha vida. Sabe por quê? Porque quem procura a polícia não procura para jogar a conversa fora. Quem procura a polícia procura com muita ansiedade, com muita dor. E em situações de muita ansiedade e dor, nós estamos profundamente abertos aos bons e aos maus aprendizados. E eu aprendi coisas que se incorporaram muito profundamente na minha vida com esse bom policial. Eu saí da delegacia, mesmo enganado, mesmo lesado, mas eu confesso para vocês que eu saí da delegacia como quem sai de um templo. Feliz, leve, com tudo que tinha me acontecido. E aí cunhei um termo que eu sempre uso nas minhas palestras. As delegacias de polícia, por mais estranho que isso pareça, são recintos sagrados da cidadania. Recintos sagrados da cidadania. A delegacia de polícia é um lugar que exige muito cuidado,
muito esmero, muito respeito dos operadores que lá estão, porque aquele é um recinto de acolhimento dos dramas e de sofrimentos dos nossos cidadãos brasileiros. Agora eu tenho que concluir para vocês contando um outro exemplo negativo. E é aí que eu quero falar da síndrome da desistência. De quem joga para o alto, de quem não acredita mais, de quem perde a beleza da vocação que tem. Eu estava, numa ocasião na cidade de São Paulo, evidentemente eu não estou dizendo com isso que isso ocorra nas delegacias todas de São Paulo. Pelo amor de Deus que aqui tem gente de São Paulo me ouvindo e é claro que eu sei que tem excelentes delegacias. Eu estou falando de São Paulo, estou dizendo a cidade para vocês terem ideia da megalópole e das distâncias que eu tive que percorrer. Eu tinha muito trabalho a fazer durante um dia e eu de táxi percorri uns 4 lugares numa manhã. Terno, gravata, roupa de trabalho, uma grande agitação, eu tinha várias reuniões em lugares diferentes. Quando eu cheguei no meu hotel e eu coloquei a mão no bolso, eu percebi que eu tinha perdido todos os meus documentos. Cartões de crédito, carteira de identidade, tudo isso. Quando a gente perde todos os documentos, a gente tem duas sensações. Primeiro, eu me senti muito idiota. Não se justifica, mas eu me senti muito idiota por ter perdido meus documentos. Depois, pessoal, eu lembrei do tempo que eu ia perder para fazer aquilo tudo de novo. Mas aí eu tinha a experiência daquela anterior, daquele policial, que era um grande policial que inspirou a minha vida. Eu falei, não, eu não vou ter preconceitos. Tem a 3 quarteirões daqui uma delegacia, meio-dia, deve ter pouca gente. Eu vou lá fazer o BO. Entrei na delegacia, fiquei feliz da vida porque vi que não tinha ninguém, na verdade, na hora que eu cheguei não tinha ninguém. E aí, assim como tem preconceito positivo, tem preconceito negativo. Dei uma espiadinha do outro lado do balcão, tinha uma policial mulher. Eu falei, oba, vou ser bem atendido. É uma mulher. Porque as mulheres têm essa fama da gentileza, da cordialidade, né? Infelizmente eu estava enganado nesse caso, né? Sentei numa bancadinha um pouco mais alta. Eu me lembro que eu enxergava a policial através do outro lado do balcão. E aí eu vi um primeiro sintoma muito esquisito. Ela tinha um dos pés sobre a mesa. Aí eu vi um segundo sintoma muito esquisito. Ela lia uma revista Contigo. Não tenho nada contra Contigo, que a Contigo não me processe. Quem queira pode ler à vontade. Mas acho que não é exatamente uma leitura muito indicada para o recinto sagrado da cidadania, que é uma delegacia de polícia. Não é uma leitura indicada. Ela lia uma Contigo, e lia inclusive essa Contigo de maneira muito estranha. Ela punha a língua, desculpa, vou ter que fazer, ela punha a língua para fora e schlepp na Contigo. Mas eu fiquei me contendo, né? Estou ali diante de uma autoridade, fiquei à espera que ela me chamasse. Esperei em torno de meia hora, ela nem olhou para mim. Aí eu levantei, fui até o balcão. Eu normalmente trato com muita educação todas as pessoas, e ainda mais diante de uma autoridade pública, quer dizer, eu vou usar toda a educação que eu possa ter e mais um pouco. Esperei essa meia hora, muito contido, me levantei, fui até o balcão e disse, senhora, por obséquio, poderia me atender? E aí ela jogou a Contigo em cima da mesa, revirou os olhos e disse, comecei bem a minha tarde. O que é que você quer? Você não pode esperar a sua vez como todo mundo? E eu olhei para os lados e disse, senhora, não tem todo mundo, eu estou sozinho já há meia hora. Então diga lá o que é que você quer. E eu disse, olha, acontece que eu perdi todos os meus documentos. Aí, pessoal, ela fez a última coisa que se deve fazer numa hora dessa. Ela me passou um sermão porque eu perdi os documentos. E me disse assim, vocês vivem perdendo os documentos e depois querem que a gente dê um jeito. E eu me senti muito injustiçado porque eu nunca tinha perdido documentos antes, né? E eu disse, não senhora, eu não quero que a senhora dê um jeito. Eu quero que a senhora registre a ocorrência por todos os riscos que eu corro. Aí você sabe o que aconteceu? Baixou a burocrata, porque ela tinha preguiça de trabalhar. Ela olhou para mim e me fez uma pergunta inacreditável. Ela disse, então vamos lá. Onde é que você perdeu esses documentos? E eu fiquei olhando para ela com cara de pateta. E disse, como?
E ela me disse, você é surdo, rapaz? Vou repetir só mais uma vez. Onde é que você perdeu os documentos? Eu disse, senhora, com todo respeito, se eu soubesse onde eu perdi, eu voltaria lá e pegaria. Então, diz ela, não vou poder fazer nada no seu caso, porque você tem que registrar a ocorrência na delegacia do local onde você perdeu os documentos. Bom, eu já ia indo embora, desencantado, quando ela me chamou de volta. Espera aí, venha cá. Eu disse, o que houve? Faltou alguma coisa? Faltou. Notei uma diferença no seu sotaque. Você é de onde? Eu disse, eu sou gaúcho. Então sente aí que eu vou lhe atender, mas é só porque gosto de gaúchos. E eu pensei assim, mas que bom critério para um servidor público, hein? Que bom critério. Ainda bem que não era de algum estado contra o qual ela tivesse preconceito, né? Você sabe o que me ocorreu nessa hora, pessoal? Eu entrei de terno, de gravata, bem falante, e fui atendido dessa forma. E se eu tivesse entrado de chinelinho de dedo e de roupinha rasgada, tinha acabado preso por desacato à autoridade. E aí, quando terminou o episódio, eu não consegui nem ter raiva, porque eu pensei assim, pobre criatura que escolheu uma profissão maravilhosa, cheia de dramas, cheia de sofrimentos, mas nem por isso menos maravilhosa. Pobre criatura de mal com a vida, que não dá nenhum valor para a própria vida e nem para a profissão que escolheu. Pobre criatura que vai jogando a existência dela ralo abaixo. Pobre criatura que vai deixando a mão escoar entre os dedos dela e não consegue ter nenhum sentido para aquilo que é e para aquilo que faz. Pobre policial que botou fora a chance de ser uma grande servidora, uma pessoa com sentido, uma pessoa com significado, e se transformou naquilo que aparecia na minha frente. E que pena para uma instituição tão nobre como a polícia ter no seu seio alguém com esse tipo de postura. A pessoa que está ali na frente dela no balcão é uma pessoa que vai ali por necessidade, profundamente aberta, como eu disse, a qualquer tipo de aprendizagem. Vocês vão me dizer quando é que aconteceu? Também há muitos anos. E eu também nunca esqueci e nunca vou esquecer. Mas eu trabalho há 17 anos com a polícia. E eu sei que a maioria dos policiais não são assim. Agora, deixa eu fazer um desafio para vocês. E quem não trabalha com a polícia? Quem não conhece a polícia? E quem tem a má sorte de encontrar pela frente uma pessoa desse tipo? O que é que ela vai sair dizendo da instituição policial? Com que sensação de sobreabandono, de abandono ainda maior essa pessoa, vai se retirar da delegacia este nobre recinto, este templo da cidadania que deveria ser uma delegacia de polícia? Então a delegacia, vou dizer a vocês, por mais pobre que seja, é um lugar de ter uma conduta muito digna e muito decente. Delegacia não é lugar de usar palavrão. Delegacia não é lugar de usar jargão de bandido. Delegacia não é lugar de ter linguagem chula. Delegacia não é lugar de destratar as pessoas. A delegacia é o lugar da acolhida, do recebimento, de trazer para a pessoa aquela segurança psicológica que está faltando naquele momento duro que a pessoa está vivendo. Eu quis contar esses dois exemplos para dizer para vocês assim, um bom policial, ele faz maravilhas com as pessoas que ele atende e com a sociedade que está em volta. Um mau policial destrói como ninguém. Como eu sei que eu estou falando para bons policiais, o sentido de eu dizer isso para vocês é incentivá-los a não desistir. Não desistam nunca. Quando sofrerem as dores típicas das dificuldades, pensem assim, mas tem uma coisa que ninguém me tira. É a beleza dessa profissão que eu escolhi. É a chance de chegar perto, lá no coração, no mais íntimo, nos momentos de maior dor, de angústia, de sofrimento das pessoas que eu estou atendendo. É poder um dia olhar para trás a minha vida e dizer, Deus, muito obrigado, a minha vida valeu a pena, porque eu soube utilizá-la com sentido. Toda essa nossa conversa que nós estamos encerrando hoje sobre direitos humanos, ela é uma conversa que tem esse sentido. Quer dizer a vocês, parabéns, parabéns a vocês que estão aqui, parabéns aos que nos assistem, parabéns pela profissão que vocês escolheram, parabéns pela vocação de vocês, parabéns pela missão de vocês. Aproveitem bem,
Não deixem escapar essa chance que a vida, e no meu entender espiritual, que Deus deu a cada um de vocês. Não deixem escapar. Eu encerro mais uma vez com uma metáfora. E peço licença a vocês que possa ser uma metáfora cheia de significado espiritual, porque eu sou uma pessoa que acredito. Se alguém não acredita, peço desculpas, mas eu acredito e eu tenho que falar do que está no meu coração. Eu tinha dito a vocês, em uma aula passada, que um grande mestre pedagógico da humanidade foi Jesus. E eu tinha dito que não é propaganda de religião nenhuma e não é mesmo. Foi um grande mestre pedagógico da história da humanidade. E era também um grande estrategista. Um homem que transformou a face do mundo com uma dúzia de pessoas muito mal preparadas, vamos ser francos, né? Quando Jesus falava para os multiplicadores do seu tempo, ele dizia uma coisa que eu quero pedir licença a cada um de vocês que está aqui hoje, a cada um dos que nos assiste. Quero pedir licença para dizer ao coração de cada um de nós. Quando Jesus olhava para os multiplicadores do seu tempo, ele certamente percebia que as transformações do mundo, esse fogo positivo que podia fazer o mundo arder, o coração do mundo arder, tinha que necessariamente passar pelas mãos, pelos corações e pelas mentes desses multiplicadores. E quando ele falava com os multiplicadores do seu tempo, ele dizia algo que eu quero pedir licença para repetir para nós que estamos conversando aqui hoje. Ele usava 3 metáforas simples, pequenas, mas prenhes de significado, que nós chamamos tecnicamente de metáforas de proporção, porque o que importa é o tamanho das coisas. Metáfora de proporção é uma história simbólica, onde o que importa é o tamanho das coisas. E Jesus dizia assim: vocês são o sal da terra, o fermento na massa e a luz do mundo. Ora, se nós somos o sal da terra, é preciso saber que mesmo que tenha uma grande quantidade de comida, o que vai fazer a diferença não é um balde de sal. Isso até vai fazer mal, vai salgar demais a comida. O que faz a diferença é uma colher de sal. E nós temos que ser essa colher de sal que faz a diferença. Ele olhava para os seus e olha para nós, que no meu entender somos dele, somos os multiplicadores dele, e dizia: vocês são o fermento na massa. E o que faz diferença também não é um balde de fermento, é uma pitada de fermento. Nós temos que ser essa pitada de fermento que transforma a massa informe, intragável, num bolo, num alimento gostoso. Jesus quase se antecipou numa categoria sociológica, ou se antecipou. Os sociólogos hoje dizem que a diferença entre massa e povo é que povo tem consciência e massa não tem consciência. Nós somos o fermento que tem que trazer a consciência contaminante para a massa. Quantidade pequena, efeito grande. E a última que eu gosto mais: vocês são a luz do mundo, e a luz não foi feita para ficar escondida. Sabe por que eu gosto mais dessa? Porque uma pequena quantidade de luz debela, anula uma grande quantidade de trevas. Há uns anos atrás eu dei uma palestra para um grande grupo de policiais militares e bombeiros, num auditório imenso. Não tinha janelas, tinha uma pequena porta inadequada para a saída, muito pequena. E lá pelas tantas todas as luzes apagaram. Nessa hora a gente volta a ser criança e a plateia toda deu gargalhada, porque nós estávamos no escuro. Só que a gargalhada terminou quando alguém lá fora gritou: saiam imediatamente, incêndio galopante. E nós saímos nos machucando, nos ferindo seriamente, desesperados. Depois lá fora, eu acho que os bombeiros eram os únicos que estavam um pouquinho mais calmos, mesmo assim não era muito não. Depois lá fora, eu meditei e fiquei pensando, eu disse: se um só de nós tivesse tido a calma, o discernimento de acender, de riscar um palito de fósforo, não seria uma luz fulgurante, mas seria luz suficiente para dar a todos nós uma coisa chamada sentido de direção. Nós veríamos onde estavam as cadeiras, onde estava o corredor e localizaríamos a porta. E teríamos saído em segurança. Uma pequena chama de um palito de fósforo, no pequeno tempo que ardesse, teria feito a diferença. Então eu quero encerrar dizendo a vocês o seguinte:
Minhas amigas, meus amigos que aqui estão, minhas amigas e meus amigos que estão nos assistindo, não precisa que vocês tenham a síndrome da labareda. Ninguém precisa ser uma labareda. Tem gente que diz assim, eu não ardo porque eu não sou um grande fogo. Não precisa. Se você fosse uma labareda, tinha até o risco de queimar quem está em volta, de cegar quem está em volta. Nenhum de nós precisa ser uma labareda. Se você só tem uma pequena chama, arda com a sua pequena chama, porque é ela que vai iluminar os seus próprios caminhos e os caminhos de todas as almas que convivem em volta de você. Os orientais, com a sua grande sabedoria, diziam uma frase que eu quero deixar nesse encerramento como inspiração para mim e para cada um de nós. Diziam os orientais, é melhor acender uma vela, ainda que uma simples vela, ainda que uma simples e pequena vela. É melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão. O meu desejo de coração a todos vocês que aqui estão e a todos os que nos veem e nos ouvem, é que todos nós ardamos com as nossas pequenas chamas, que nos alimentemos na grande chama que é Deus e que possamos iluminar as vidas das nossas famílias, dos nossos colegas de trabalho e da comunidade que nós servimos, para que a gente possa se orgulhar verdadeiramente deste país onde nós vivemos e deste mundo que cabe a nós construir. Muito obrigado.